Muito bem, queridos. Nós estamos aí falando sobre a diferença cristã. Então, significa que nós estamos realmente conversando aqui sobre o que é ser um crente, como o crente age em determinados momentos, em certos assuntos, ok? E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, muito curioso, que é esse daí, a religião e o dinheiro, não é? A Bíblia fala sobre dinheiro? Fala muito sobre dinheiro. Fala sobre religião? Claro que fala sobre religião. E existe, ou pode existir, uma mistura muito perigosa quando esses dois assuntos se cruzam, né? Deixa eu fazer uma pergunta, que é uma pergunta que a própria revista traz para nós e para nossa meditação, não é? Quanto custa ser crente? Quanto custa ser crente? Agora, quanto custa, e aqui é em termos econômicos mesmo, né? Não, depende. Depende da igreja onde você vai. Tem algumas igrejas que vão um pouquinho além do que deveriam ir e a situação acaba sendo um pouco mais complexa, não é? Muito bem. Deixa eu só ver uma questão aqui. Normalmente, meus irmãos, o que as igrejas sérias e corretas defendem é a questão dos dízimos e das ofertas, ok? Meus irmãos, isso é o normal, isso é o que normalmente a Bíblia trata e o que as igrejas sérias vão ensinar, ok? Tanto o dízimo como a oferta são questões bíblicas que precisam ser tratadas com muita seriedade e de forma nenhuma ser tratado de qualquer forma. Ô Vitória, ajusta a câmera. Isso. Segue o professor aqui, deixa eu no meio. Isso, maravilha, obrigado. Então, queridos, olha só. Então, o que a Bíblia vai falar é sobre dízimos e ofertas. Mas, também, dependendo da situação, dependendo da igreja, nós vamos encontrar coisas que a Bíblia não ensina, a Bíblia não nos mostra. Por exemplo, se você ligar a sua televisão, algumas campanhas estranhas de vendas vocês vão encontrar. Aqui vocês têm a fronha dos sonhos. Então isso aqui foi vendido por uma igreja famosa por aí, e você pagava um singelo valor de algumas centenas de reais, se não são centenas de reais mesmo assim, era um valor expressivo, e o que você sonhasse, isso iria se realizar, porque você comprou, então Deus honraria isso. Queridos, nós não cremos nesse tipo de coisa. Eu só estou mostrando o que algumas igrejas, que nós não consideramos tão sérias assim, têm feito por aí. Outras coisas também, foi vendida a meia ungida, a meia do Espírito Santo, não me lembro direito o nome que deram, mas pelo valor de R$153, você comprava uma meia que te assim daria prosperidade. Foi vendido em certo momento também a rosa ungida. Houve uma campanha que você poderia levar a sua rosa para ser ungida, ou então você comprava a sua rosa ungida então para receber as bênçãos do Senhor. Esse aqui é interessante, ó, dia 12, sexta-feira da purificação com o sal consagrado, não é? Então, essa história de sal grosso, tem muito mais a ver com outras religiões, né? Do que propriamente o cristianismo, mas já venderam o sal, aí não para churrasco, mas para consagração. E não podia faltar, né, gente? O olhinho que, entre aspas, vem de Israel. O Israel é a quitanda do Senhor Israel ali da esquina. O pessoal compra óleo de soja de quinta qualidade, abastece o negócio e te vende por muito caro. E o pessoal vende e, infelizmente, o pessoal compra, não é? Então, aqui nós vemos erro dos dois lados, tanto da igreja que está vendendo esse tipo de coisa esdrúxula, coisa estranha, que não pertence
a palavra de Deus, como também de quem compra. Porque quem compra esse tipo de coisa é pela ganância. É porque existe uma promessa de prosperidade por trás disso, e a pessoa que é gananciosa, ela não cai porque ela foi enganada apenas. Ela cai porque o seu coração é cobiçoso, o seu coração, ele é desejoso desse tipo de coisa. E olha só que interessante vai nos dizer a palavra de Deus em Mateus 6, 24. Está com quem? Mateus 6, 24. Kathleen, pode ler da Bíblia ou do Data Show aí, tanto faz. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou de se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Isso, olha só, você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a dois senhores. Interessante que, dependendo da tradução, aqui é a NVI, né? Ela traduz por dinheiro. Você não deve, ou não pode servir a Deus e ao dinheiro. Mas na tradução que a Kathleen leu, está no original, que é a palavra mamon. Especificamente, da forma que está declinado aí esse substantivo, aqui fica mamona. Mamona. Aí você fala, nossa, a planta mamona, será que vem de mamon? Calma, vamos por partes. Primeiro, mamon, aqui em cima, ó, que é a palavra no lugar de dinheiro, é o Deus do dinheiro, o Deus da prosperidade, por assim dizer. E, gente, esse Deus, o Deus mamon, o Deus dinheiro, desde sempre foi o Deus mais servido, foi o Deus mais buscado. Por quê? Gente, o dinheiro, ele compra quase tudo. O que você olhar, tem gente que diz que tudo tem um preço, não é? E pode ser que seja verdade em certo sentido, principalmente no mundo, né? O dinheiro, ele vai comprar fama, o dinheiro ele vai comprar o poder, o dinheiro ele compra a vida, o dinheiro ele paga a morte, no mundo, né? Dinheiro não traz felicidade. Talvez, se a pessoa for muito pecadora e gostar do pecado, ele vai se divertir um montão, né? Tem gente que é tão perdida que não percebe que é uma falsa felicidade e vive uma felicidade falsa, né? Mas vive. Então, esse Deus é um dos mais sérios, adorado e servido e buscado em todas as culturas, em todos os séculos, em todas as eras. E esse Deus, por vezes, entra na igreja. E algumas falsas igrejas utilizam de mamon para ganhar fiéis, né, para arrecadar mais dinheiro. Então, as igrejas prometem prosperidade falsa e as pessoas caem nisso porque elas também são gananciosas. E então, Jesus vai falar, não dá para servir a dois senhores. Ou você vai servir a um e desprezar o outro, ou vai servir o outro e desprezar o um. Não dá para servir a Deus e ao dinheiro. E aí, essa palavra é mamon. E aí eu falei, meu Deus, será que a plantinha mamona vem desse mamona? Porque é o mesmo som, né? Aqui, ó, mamona, né? No gregócio. Aí descobri que não, fiquei feliz. Parece que mamona se chama mamona porque a folha da mamona se parece muito à folha do mamão, entendeu? Aí vem daí, aí eu fiquei mais em paz, né? Vai saber por que mamona chama mamona e é o Deus mamon da Bíblia, né? Mas enfim, vamos lá então. Na Idade Média já existia esse vínculo estranho entre a igreja, que despertava a ganância dos seus fiéis e vendia certos produtos. Não é das igrejas evangélicas de hoje em dia vender produtos estranhos e vincular isso à prosperidade ou questões sagradas. Na Idade Média havia as relíquias e vendidas. Hoje em dia existe relíquias também dentro da Igreja Católica, tanto que onde se guarda as relíquias são os relicários, são os locais onde fica lá
muita coisa que supostamente pertenceu ou a Jesus Cristo, ou pertenceu a um apóstolo, ou foi uma lasquinha da cruz. Por exemplo, aqui vocês podem ver uma relíquia que é, entre aspas, uma parte da cruz de Cristo. Alguns historiadores dizem que existe tantas lasquinhas da cruz de Cristo que daria para construir um navio. Então, só por essa já dá para perceber que não é parte da cruz de Cristo coisa nenhuma, não é? Mas o que acontece? Esses produtos eram vendidos. Quanto mais lasquinha da cruz de Cristo, mais dinheiro entrava para a Igreja Católica. Também foram vendidos os cravos, ou melhor dizendo, os espinhos da cruz. Só que eram tantos espinhos da cruz que dava para montar um jardim gigantesco. E o povo comprava. E também eles vendiam os cravos da cruz de Cristo. Considerando que eram 3 cravos só, ou 4, dependendo da versão de crucificação, era um em cada punho, ou um em cada pé, cravado na lateral da cruz, né? Eu já na aula de crucificação eu falei sobre isso. Normalmente nos filmes ou nos crucifixos é um pé sobre o outro cravado com um pregão só, né? Mas a evidência arqueológica e médica indica mais que era 2 pregos, um em cada pé, cravado na lateral assim, né? Porque isso não faria com que o osso se quebrasse. Um pé sobre o outro, passando um prego grande, faria o osso se quebrar. Então é mais provável que os pés eram pregados de lado. Então faz de conta, entre 3 e 4 pregos no máximo. Centenas de pregos foram vendidos, milhares de pregos foram vendidos, não é? E junto com essa compra vinha o perdão de pecados, junto com essa compra vinha a entrada no céu, junto com essa compra vinha um tempo a menos no purgatório. Era um tipo de venda por ganância também, por recompensa. Eu compro e eu tenho algum tipo de recompensa. Mas, e o Senhor Jesus nisso tudo? Olhando para a igreja lá de trás, olhando para a igreja de hoje em dia, como que Jesus foi em relação ao dinheiro? Meus irmãos, Jesus nasceu pobre ou rico? Pobre. E ele foi pobre a vida toda. Ele, quando nasceu, foi posto em uma manjedoura. E embora esse nome, hoje para nós já seja assim, né? Nós nos acostumamos, ainda é o local onde o animal come, não é? É o coxo ali. Então, onde ele foi posto, tinha baba, tinha regurgito, tinha resto de comida, talvez um pouquinho de, não sei, os bichos eles sujam ali o local, né? Era um local insalubre e totalmente impróprio para se colocar um recém-nascido. Ele sempre foi simples a sua vida inteira. Ele vai dizer em certo momento que ele não tinha local nem para reclinar a sua cabeça. Isso é, ele não tinha casa própria, ele não tinha bens, né? Ele não tinha nada. E também diz a palavra de Deus que ele foi sustentado por mulheres. Eram as mulheres que financiavam o ministério de Jesus. Então aqui nós já vemos na pessoa de Cristo uma aceitação em receber recursos para que a obra de Deus seja feita. Isso, embora tanto a igreja católica lá atrás, como muitas igrejas ditas evangélicas hoje em dia, façam o uso errado e da boa vontade, e explorem a boa vontade das pessoas, não significa que a igreja não deva receber recursos para que a obra de Deus seja realizada. O próprio Senhor Jesus recebia dinheiro. O problema hoje é o que nós conhecemos como teologia da prosperidade, não é? Teologia da prosperidade. E essa teologia vai dizer que o crente, ele precisa ser rico. Uma das evidências de que Deus está com você é que você é rico.
Que você tem posses, que você tem bens. Se você é pobre, se você é lascado, endividado, então você tem alguma coisa errada espiritualmente. Sabe por quê? Porque Cristo levou na cruz a sua pobreza. Cristo levou na cruz a sua necessidade. Cristo conseguiu para você, na cruz, a riqueza, a folga, a abundância. Então, se você é pobre, talvez você não tenha o verdadeiro evangelho. É o que é dito, não é? Só que qual é o problema disso, gente? Esse tipo de pensamento vai despertar novamente o pior no nosso coração. Isso vai despertar a cobiça, a inveja, a competição, a insatisfação, é ou não é? E a ganância. Mais e mais. Qual que é a solução disso? Qual que é a solução? É não falar sobre dinheiro? Não, a igreja, melhor nem tocar nesse assunto. Não vamos falar de dinheiro, porque dinheiro é sujo, dinheiro só dá problema, dinheiro só dá confusão. Não vamos nem falar. Ou vamos ouvir e vamos ignorar. A igreja até ensina, o pastor até cita, mas é melhor deixar para lá, ignora, porque senão vai dar confusão. Ou ver na Bíblia. Como que a Bíblia trata a questão do dízimo? Como que a Bíblia trata a questão da oferta? Vamos olhar lá então. Ué, não tinha aparecido ainda? Desculpa, as perguntas que eu fiz eu já estava lendo aqui. Mas é tudo isso aí que eu já falei. Bom, vamos olhar na Bíblia então. Mas antes disso, quero saber, alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta, algum comentário? Alguém quer fazer uma oferta? Eu já ponho o gasofilaço aqui, né? Adriana, alguma dúvida? Algum comentário? Alguma oferta? Também não. Então tá bom. Danila? De boa. Então tá bom. Cecília, entendeu, Cecília? Entendeu, muito bem. Vamos lá então, gente. Onde começou o dízimo? Onde vocês acham que começou o dízimo? Câmera, me segue, câmera. Vamos treinar, Vitória, vamos treinar. Vamos treinar. Me segue, câmera, me segue. Segue eu, vamos treinar o pessoal da comunicação. Quando eu andar, vocês andam junto comigo, hein? Vai lá, que você consegue. Vamos lá. Onde começou dízimos e ofertas? Pode falar, Kelly. Tá bom, tá bom, pessoal, manda lá. Na promessa de Jacó, onde ele repousou a noite numa pedra, ele não tinha nada, ele estava fugido dos seus pais, dos seus irmãos, e aí ele prometeu a Deus que tudo que ele desse a ele daria a 10ª parte de tudo. Tem isso, não tem? Eu não estou lembrado exatamente da história, mas, Herbert, procura esse versículo no chat GPT, ele vai responder. Mas tem a ver, não está fora não, está dentro. Procurei qual é o versículo que Jacó promete o dízimo. Tem mais história. Sabe por que isso é interessante? Por um detalhe importante. Não vou dar esse detalhe, eu quero que vocês percebam o detalhe. Onde vocês acham que começou além de Jacó? Achou? Você quer falar? A sua pergunta está bem no texto aqui que foi deixado comigo aqui. De Hebreus 7, mas conta a história lá de Abraão e Melquisedeque. É que você colou, né, irmão? Mas Abraão, o que tem Abraão e Melquisedeque? O que tem? Toda aquela história lá, Abraão ele dá, né? Ele oferece ali justamente a 10ª parte para Melquisedeque, né? Naquele contexto. Sabe o que é interessante entre o exemplo de Jacó e o exemplo de Abraão? Ambos são antes da lei de Moisés. Não tinha lei, porque muita da argumentação hoje em dia dízimo é coisa do Antigo Testamento. É ou não é? Dízimo é coisa que pertence à lei de Moisés. Essa é a argumentação. Mas nesses dois exemplos que nós ouvimos agora, nós
somos relembrados que o dízimo já existia antes da lei. Abraão é mais que 400 anos antes da lei de Moisés. Isso significa que Deus já era servido em adoração, ofertas de dízimos já eram entregues antes da lei. E é o que nos diz Gênesis 14, 18 a 20. Está com quem? Keila. Enquanto você procura o do Jacó. Já achou? E peraí, vamos procurar o do Jacó primeiro. Vamos ouvir o do Jacó. Isso aqui, Gênesis 28, 20 ao 22. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha aí, então ponto para Kathleen, e ponto também para o Herbert, porque agora a Keila vai ler aí para a gente. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. Olha só, então, olha que interessante. Abraão, Isaac e Jacó. Ok. Então, o vovô Abraão ensinou seu neto Jacó que parte da adoração a Deus não era só sacrifício, não é? Jacó apresentou sacrifícios de animais, Abraão apresentou sacrifícios de animais, mas também dinheiro, recursos, bens materiais, né? A oferta de recursos de dinheiro, tá? Também é um ato de adoração, é um ato de gratidão ao Senhor. Gente, algo que nós precisamos colocar na nossa cabeça é que você dizima para o Senhor. É um ato de gratidão ao Senhor. É um ato de adoração a Deus e de gratidão. Você não faz isso para a igreja. Num certo sentido, é óbvio que esse dinheiro entra para essa instituição que tem CNPJ, mas é um ato, e esse dinheiro vai ser utilizado, como daqui a pouco a gente vai falar, mas entre você e Deus é um ato de adoração, que vem de antes de Moisés, antes da lei, tá bom? E aí nós vamos ver essa confirmação e um elogio em Hebreus 7, de 1 a 10. E Hebreus é uma carta difícil. Eu vou confessar um pecado aqui, não sei se é um pecado, mas é uma confissão. Eu acho Hebreus uma das cartas mais difíceis, porque ela é bem complexa, bem completa, e ela tem uma profundidade teológica tão grande do Antigo Testamento, que olha, tem que tomar um whey protein de teologia forte para poder entender o negócio. Qual a versão você está utilizando aí, Herbert? NVT. Ótimo, é essa mesmo, manda bala. Hebreus 7, de 1 a 10. Lê, vai, pode ler. Esse Melquisedeque era rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão regressava para casa, depois de derrotar os reis, Melquisedeque foi ao seu encontro e o abençoou. Então Abraão separou a 10ª parte de tudo e entregou a Melquisedeque, cujo nome significa rei da justiça, enquanto rei de Salém quer dizer rei da paz. Não há registro de seu pai, nem de sua mãe, nem de nenhum dos seus antepassados, nem do começo, nem do fim de sua vida. Semelhantemente ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem, portanto, a importância de Melquisedeque. Até mesmo Abraão, o patriarca, a reconheceu ao entregar a ele 1/10 do que havia conquistado na batalha. A lei de Moisés exigia que os sacerdotes, os descendentes de Levi, recebessem o dízimo de seus irmãos israelitas, que também são descendentes de Abraão. Melquisedeque, porém, que não era descendente de Levi, recebeu o dízimo e em seguida
abençoou Abraão, que já havia recebido as promessas. Sem dúvida, quem tem poder para abençoar é superior a quem é abençoado. Os sacerdotes que recebem os dízimos são homens mortais. A respeito de Melquisedeque, no entanto, é dito que ele continua vivo. Além disso, pode-se dizer que os levitas que recebem o dízimo também o entregaram por meio de Abraão. Embora Levi ainda não tivesse nascido, a semente da qual ele veio já estava no corpo de Abraão, seu antepassado, quando Melquisedeque se encontrou com ele. Olha só o que o texto de Hebreus está falando. Já que vocês estão aqui no fundo, eu vim aqui para o fundo. Olha só a profundidade. Ele está dizendo o seguinte, que Abraão, o pai da fé, o pai da nação, entregou o dízimo a Melquisedeque. E ele vai dizer que o menor entrega o dízimo para o maior. Então, Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, ele era maior, mais importante que o próprio Abraão. Aí Hebreus vai falar que o sacerdócio de Melquisedeque, ele existe até hoje, porque ao que parece, esse homem era ele representava o próprio Senhor Jesus Cristo. Tanto que o sacerdócio de Jesus Cristo, Jesus é o sumo sacerdote até hoje, mas é de uma linhagem diferente. Todos os sumos sacerdotes, eles eram levitas, isso é, da tribo de Levi, mas Jesus era da tribo de Judá, né? Então, Jesus era um sumo sacerdote, não da linhagem, da ordem de Levi, mas de uma ordem separada de Melquisedeque, porque Melquisedeque também não fazia parte da linhagem de Levi. Então, quando os israelitas entregavam as suas ofertas aos sacerdotes, eles entregavam então a quem era maior, ou representava o maior. E aí ele vai dizer o seguinte, que toda vez que um israelita entrega a sua oferta ao sumo sacerdote, que ali é representado pela casa de Levi, e na época de Abraão, Levi ainda não existia, mas ainda estava no corpo de Abraão, toda vez que uma oferta era entregue para Levi, era como se tivesse entregue ao Melquisedeque lá atrás. Vocês entenderam isso? Vou repetir. O fato de Abraão ter... Olha como Hebreus é complexo. O fato de Abraão ter entregue uma oferta a Melquisedeque significa que dali para frente, toda a oferta que os seus descendentes entregarem para os levitas, era como se essa oferta, através de Abraão, tivesse sido entregue a Melquisedeque. Ali naquele momento, Abraão estava representando toda a sua linhagem, toda a sua descendência. Eu, Abraão, estou entregando para Melquisedeque, que representa o próprio Senhor Jesus Cristo. A partir de agora, todo descendente meu que entregar a oferta para os levitas, é como se estivesse entregando para Melquisedeque. Por isso que ele vai falar que em Abraão todos os levitas entregam ofertas a Melquisedeque. Hebreus é embaçado. Hebreus até eu dou uma tremidinha em Hebreus. Então ele vai dizer, o menor entrega o dízimo para o maior, e o maior faz o que para o menor? Abençoa, tá? Abençoa. Isso aí. Muito bem. Gente, então, fica afirmado isso, que as ofertas e os dízimos não pertencem à lei de Moisés. Sempre existiu. Sempre existiu. Todas as vezes que nós entregamos uma oferta para a casa do Senhor, isso é algo entre você e Deus. E os discípulos? Os discípulos viviam de quê? Eram sustentados como? Mateus 10, de 5 a 11. Está com quem? Mirelle. Olha o microfone chegando aí. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios nem aos samaritanos.
Vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Deem graça, pois também de graça vocês receberam. Não levem no cinto moedas de ouro, prata ou mesmo de cobre. Não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias, nem cajado. Quem trabalha merece seu sustento. Sempre que entrarem em uma cidade ou povoado, procurem uma pessoa digna e fiquem em sua casa até partirem. Olha só, então, nós vemos dízimos e ofertas antes da lei, não é? Nós vemos, eu não li o texto, até deveria ter procurado aqui o texto. Herbert, procura aí, também no chat. O versículo que fala que as mulheres sustentavam o ministério de Jesus, que vai ser interessante. A instrução de Jesus para os discípulos é: vão, curem, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios, pregue a palavra. Isso é o serviço. E aí ele fala: não cobrem, de graça vocês receberam, de graça vocês vão entregar. Tá, mas da onde vai vir o sustento? Aí ele vai dizer: procure uma casa que seja digna e fiquem ali. Então, se eles não vão levar moeda, não vão cobrar, então eles vão viver dessa caridade. Eles vão dormir porque alguém vai pagar por isso ou vai recebê-los. Eles vão comer porque alguém vai pagar por isso ou vai doar isso. Então o recurso vai vir de algum lado. Então os discípulos também recebiam sustento de algum lado para que a obra de Deus fosse ministrada. Achou? Lê lá para nós. Está em Lucas 8, no versículo 1 ao 3. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que os serviram com suas fazendas. E muitas outras que? Os serviam com as suas fazendas. Serviam com suas fazendas. Olha que interessante, né? Em outra tradução vai dizer que esse serviam sustentavam mesmo com seus recursos, tá bom? Então, gente, porque você para imaginar, né? Jesus e a sua comitiva. E se você já assistiu The Chosen, fica mais evidente isso, né? Jesus andando com os seus discípulos e algumas mulheres também acompanhavam. É o que a gente lê aí. E essas mulheres tinham recursos. Então o sustento vinha daí. E agora, em relação aos ministros, as pessoas que trabalham como ministros do Senhor. Paulo vai falar sobre isso em 1 Coríntios. Ou é segunda? Não, é primeira. Ali, ó, esposa. 1 Coríntios 9, de 4 a 12. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentado por vocês, não o temos nós ainda mais? Acho que tem... não.
Olha só que interessante. Paulo tinha um problema muito grande na cidade de Corinto, porque o pessoal não aceitava direito o seu apostolado, né? O pessoal considerava muito mais Pedro, Apolo, do que propriamente o apóstolo Paulo. Então ele fala: olha, gente, por que só Pedro tem o direito de ser sustentado por vocês? Porque só os outros apóstolos podem deixar o trabalho dito secular de lado para 100% se dedicar ao ministério, e eu não posso. Eu não posso também ter a minha esposa ao meu lado viajando comigo, se bem que pelo jeito ele não tinha esposa, mas ele dá como exemplo, né? Ter a minha família junto comigo para eu poder me dedicar ao ministério. E aí ele vai citar: olha, quem planta uma vinha, come e bebe dessa vinha. O soldado que se alista, ele não paga para servir no exército, ele recebe para servir no exército. E aí ele vai citar um texto interessante lá do Antigo Testamento, porque a lei de Moisés dizia: não amordace o boi enquanto ele debulha o cereal. O boi, ele andava em cima do cereal para tirar, né, a casca, debulhar ou tirar da espiga, sei lá exatamente como que era feito. Mas o que acontece? Algumas pessoas amarravam o boi para ele, conforme andando, não ir comendo. Só que o próprio Deus considera que essa liberdade do animal comer da comida do chão era o salário dele. Não amordace o boi, porque o que ele come do chão é o salário do serviço dele. E aí a interpretação e a atualização em Cristo que Paulo faz e essa lei não foi escrita por questões do IBAMA, questões ambientais, direito dos animais, né? Mas foi escrito por nossa causa. O que ele está dizendo é: todo trabalhador é digno do seu trabalho. Então, um missionário, um evangelista, um pastor, ele está, entre aspas, debulhando o trigo, ele está semeando coisas espirituais, ele é alguém que está plantando uma vinha espiritual, cuidando da vinha espiritual do Senhor. Ele está alistado nesse exército do Senhor, e é justo que ele receba dos seus, da igreja, o sustento necessário para se dedicar exclusivamente à obra, não é? Então, é disso que Paulo vai tratar. Antigamente, quando existia... só um detalhe. Até aqui, alguma questão? Alguma dúvida? Cecília? Está entendendo tudo? Maravilha. Antigamente, o que acontece? Na religião judaica, quando o templo existia, gente, o templo dava gasto. Era manutenção, era o sustento dos levitas. Isso é, levita, né? A pessoa que tocava lá: eu sou levita, meu Deus, né? Levita é a pessoa da tribo de Levi. A principal função dos levitas, né, não era tocar. O que eles menos faziam era tocar alguma coisa. Era pegar os animais, avaliar os animais, matar os animais, estripar os animais, tacar fogo nos animais, sacrificar, coisa e tal, carregar móvel para cima e para baixo, principalmente na época do tabernáculo. Desmonta tabernáculo, monta tabernáculo, você está impuro, você está consagrado, isso aqui tem que matar, isso aqui, você vai ser morto porque você pecou. Era isso que eles faziam, né? Tocar uma vez ou outra, e era um grupinho pequenininho, tá bom? Então, você quer ser levita? Hoje em dia é muito mais semelhante o diaconato. o diácono está muito mais, viu, Gerardo? Você é muito mais levita do que outros que se acham levita por aí, viu? Fique feliz. Então, o serviço diaconal, ele é muito mais parecido com os levitas do que propriamente os músicos, né? E tinha muito serviço que demandava recursos. Esse pessoal não plantava, esse pessoal não cuidava de rebanhos, então eles precisavam ser sustentados. Das 12 tribos, uma não produzia. Então, no sentido de plantar, criar rebanhos, coisa e tal. Por isso eles eram sustentados. Dava muito gasto. Hoje em dia, ó nós aí, a mesma coisa acontece. Nós somos presbiterianos. Esse é o primeiro
a primeira fonte de gasto. Por quê? Como denominação, nós temos um pastor, a igreja precisa ter um pastor, existe um piso salarial para ele, que quando a igreja pode, paga, quando não pode, aí vê o que faz. Então existe o gasto com esse ministro, existe o gasto de dízimos que nós enviamos para a denominação. Esse dinheiro que a presbiteriana envia para a denominação ajuda congregações, compra material para evangelismo, funda novas igrejas, envia missionários, tem assistência social. Fora, nós também enviamos dinheiro para, por exemplo, o acampamento Manaim, que fica lá em Botucatu, que a gente pode utilizar quando quiser. Então, como denominação, tem esses gastos. Como prédio, irmãos, tem gasto, hein? É manutenção, é forro, é banheiro que precisa fazer, é pintura, é isso, é coisa de som que quebra, é cabo que não funciona, é microfone que explode, é pilha que começa a esquentar, tem que jogar fora. É gasto, é gasto, é gasto. Nós não pagamos imposto. A igreja não paga IPTU, mas curiosamente a nossa taxa do lixo é quase o valor do IPTU, entendeu? Então, se o governo não pega nosso dinheiro de um jeito, ele quer pegar de outro. Nós não pagamos IPTU, mas a taxa do lixo é gigantesca. Tem que pagar contador, e não é barato, não é? Tem que ficar de olho na Receita Federal, pagar certinho, fazer certinho as declarações, porque senão as multas são literalmente de milhares de reais. Bobeou, eles taxam, e hoje em dia eles estão gostando de taxar. Tudo isso, gente, custa dinheiro. Tudo isso custa muito dinheiro, é caro. Então, por mais que você não tenha essa estrutura gigantesca, e nós somos uma igreja pequena e humilde, ainda assim custa. E nós precisamos manter a nossa fidelidade. Eu acho que eu não dei esse texto para ninguém, né? Filipenses 4,18. Eu dei para alguém? Ninguém recebeu esse papel. Tá. Tá faltando algum papel? Alguém que não leu ainda, está segurando papel? Todo mundo já leu? Então maravilha. Filipenses 4,18 diz o seguinte, aqui é a palavra de Paulo, tá bom? Recebi tudo, isso é oferta mesmo. E o que tenho é mais que suficiente, estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Então aqui ele está dizendo que recebeu uma oferta, ele recebeu donativos e ele está plenamente suprido. E aí ele vai falar o seguinte: elas são uma oferta de aroma suave. Para mim, para Paulo, para ele, não. Um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Toda oferta que nós entregamos, todo dízimo que nós entregamos, mesmo que seja para uma instituição, no sentido de igreja, mesmo que seja para pagar um pastor, pagar o aluguel de uma congregação em Itaí, colocar um forro, comprar equipamento novo de transmissão, câmera e melhorias, é verdade, esse dinheiro se traduz em pagamento de taxa, de contador, de multa, disso, aquilo, outro. Mas espiritualmente, embora a igreja receba, é uma oferta para Deus. Irmãos, tem gente que confunde isso. Tem gente que pensa assim: não gosto do pastor que chegou, não dou mais o dízimo. Não gostei do projeto do forro, não vou dar a oferta. Não gostei da cor da bateria, não vou ajudar com o aquário. Não gostei do evento que fizeram, e retém a oferta. Isso é errado, porque demonstra uma visão errada. A sua oferta é para Deus. Quem recebe é Deus. É uma demonstração de adoração entre você e seu Deus, não é? Quem deixa de ser abençoado é você.
a obra de Deus tende a continuar mesmo com a sua ganância, mesmo com a sua mesquinhez, mesmo com as desculpas muitas vezes esfarrapadas que as pessoas dão de não contribuir. Existe, e esse é o último texto que eu vou ler, existe uma certa promessa de Deus de sermos abençoados se nós ofertarmos? Sim. Deus não nos promete sermos ricos, mas Ele ama a generosidade e Ele abençoa quem é generoso. E é o texto que até mesmo hoje à noite eu vou utilizar no momento de ação de graças, que é esse aí, 2 Coríntios 9:11, e nós encerramos com isso aqui. Em tudo, aí depois que ele fala sobre a generosidade, ele vai falar: em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. Irmãos, prestem atenção. Deus nunca prometeu que você seria aqui na terra rico, nunca prometeu. Mas no próprio texto de Filipenses, ele fala que Deus suprirá todas as nossas necessidades. E quando você, mesmo na sua simplicidade, mesmo você na sua pobreza, mesmo você na sua humildade financeira mesmo, você é fiel no seu pouco, Deus vê a sua generosidade e te dá mais. Para que você gaste com os seus próprios prazeres? Não, para que você seja mais generoso na obra. Mais generoso. Não significa que você precisa dar tudo o que você tem, mas significa sim que Deus ama o coração desprendido e Ele vai continuar te abençoando. Olhe a prática, olhe o dia a dia. Você vai escutar todo mundo que é dizimista fiel tem o mesmo testemunho. Olha, eu vivo uma vida simples, eu vivo uma vida justa ali, mas eu vejo não me faltar nada. Não me falta nada. Deus tem me abençoado. Eu termino o mês ali com as minhas contas pagas. Estou pagando a prestaçãozinha da minha casa. Estou pagando a prestaçãozinha do meu carro. Não me falta nada. Deus tem suprido. E eu chego no final do mês e eu falo: meu Deus do céu, como que eu consegui? Essa é a prosperidade que Deus dá. Ele dá mais, Ele sustenta e Ele abençoa. Eu sempre fui dizimista fiel, não tenho na minha memória uma falha, né? Conto isso como testemunho e como satisfação. Não vivo uma vida luxuosa, mas Deus tem me sustentado. Deus sempre me sustentou, e esse não é só o meu testemunho, mas é de todos os que ofertam regularmente ao Senhor. Vênis? E eu tenho sentido o agir de Deus a partir do momento que eu decidi a ser dizimista. Eu tenho visto as coisas andar muito bem no meu lar. Então, quem ainda não experimentou, entrega o dízimo, ele vai ver o quanto ele vai ser bem sucedido, assim como eu sou. Eu sou bem sucedido a partir do momento que eu decidi a entregar. E só para fechar aqui, né? Como eu mencionei, ser dizimista não significa que você vai ser rico, né? Isso é a teologia da prosperidade, mas significa que você está sendo fiel ao Senhor. Fora que, quando nós nos tornamos membros dessa igreja, e é uma das perguntas que eu faço lá, você entende o dízimo? Você assume a responsabilidade de participar do sustento da igreja? Aí todo mundo que não é bobo nem nada, né, fala: não, pastor, não. Sim, não, eu entendo, eu vou me comprometer, coisa e tal, né? Aí, na hora do vamos ver, eu não fico, isso é de coração, eu não fico monitorando quem é dizimista aqui, não é? Eu faço questão de não controlar isso para eu poder chegar aqui e... Então eu olho para o rostinho de vocês, não é que eu estou dando indireto, porque eu não olho. Quem sabe é a Célia. A Célia é que vocês têm que ficar esperta com ela, né? Comigo não. Mas eu faço questão de não olhar para falar com liberdade. Isso é algo entre vocês e Deus. Tiago, quer falar? Ah, não. Muito bem, vamos então encerrar. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Muito eficiente, Geraldão. Gente,
É verdade, há muito engano, há muito problema por aí, há muita mentira entre as igrejas, sempre existiu, sempre vai existir. Mas o fato de existir esses exageros não exclui a verdade de que há necessidade de contribuição e que ela é bíblica. Nós devemos dizimar, é uma responsabilidade que nós assumimos, tá? É uma responsabilidade que nós assumimos e a palavra de Deus mostra que Deus ama e recompensa a generosidade. Devemos não só dizimar, que é os 10%, mas eventualmente ofertas para o forro, campanha disso, campanha daquilo, tudo isso para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E, em último lugar, essa oferta é expressão de adoração. Você pode vir aqui, você pode cantar, você pode fechar os seus olhinhos, você pode levantar a sua mãozinha, mas se na hora da contribuição essa adoração não entrar no seu bolso, você não te tocar no coração, então você precisa reavaliar como está a sua adoração. Você precisa reavaliar como está a sua confiança em Deus. Se você está confiando no Deus da Bíblia ou em Mamão, porque não dá para servir os dois ao mesmo tempo. Ok? Dúvidas, perguntas, comentários, ofertas? Kathleen, pode falar, minha filha. Eu não sei se o senhor lembra, mas esses tempos atrás, andei ligando para o senhor, que eu precisava de um auxílio, estava com problema na minha igreja e tudo mais. E eu saí daquela igreja, mas aquele pensamento que aquele pastor tocava o terror no público, não saiu de mim. E é muito bacana, por causa que eu achei que o senhor tivesse até esquecido, e eu tenho certeza que não foi pensando nisso, mas foi algo que tocou em mim que eu precisava escutar. Por causa que eu sempre fui, tipo assim, eu não participava de igreja, mas quando eu ia em culto, na hora do dízimo e oferta, mesmo não sabendo o que era dízimo, se eu tivesse uma moedinha na minha carteira, eu falava, não, é para Deus, e eu dava. Se eu fazer, isso aí na minha adolescência já, eu fazia faxina para conseguir juntar um dinheirinho para comprar minhas coisas, né? Eu não podia trabalhar, mas eu fazia alguma coisa. Se eu fosse na igreja e eu não tivesse lá R$100, eu entregava R$100. E aí eu entrei nessa igreja, comecei a congregar nessa igreja, e como o senhor falou, as igrejas arrancam dinheiro até da fronha, tinha naquela igreja, e tinha tudo. Tipo assim, ele falava assim, porque se você não participar da oferta essa campanha, a sua vida está estourando, e não sei o que lá, não precisa de Deus, eu não sei o que lá. E aí ele pegava e ele fazia tanta campanha, e ele obrigava, ele coagia a gente, que a gente participava no medo, na vergonha. E aí era algo absurdo, que a gente não tinha dinheiro nem para abastecer, que ele sugava, e chegava um ponto que você não conseguia abastecer para ir para a igreja. E aí, como eu não tinha como trabalhar, que o senhor não foi à minha casa, mas eu moro a quase 30 quilômetros da cidade. E aí eu comecei a vender doce. E aí ele sempre cobrando, e aí teve uma vez que um irmão deu R$10 na oferta, e ele falou que aquilo não era dinheiro, que Deus não receberia aquilo, que aquilo era uma migalha, que com R$80 hoje você não compra uma pizza. Como que você vai pegar e você vai dar para Deus R$10? Não é nada. E às vezes eu vendia doce a R$4. E aí eu ficava com vergonha, eu falava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E até hoje, eu saí daquela igreja e eu tenho vergonha de dizimar e ofertar, por causa dessas coisas, sabe? E aí, não, é que é vergonhoso, né? A gente participa e... É que me chateia mesmo. Enfim... E aí eu saí daquela igreja, mas o meu dinheiro, por ser picotadinho, eu não consigo ofertar, eu fico juntando dinheiro para dar um valor que seja, por causa que a gente se sente envergonhado. E aí o senhor falou de dar desculpa e tudo mais, mas esses pastores, muitas vezes, eles colocam as coisas na cabeça da gente e a gente não consegue fazer isso. E justamente essa pregação quebrou um negócio em mim que eu ficava presa, eu ficava tipo, como que eu vendo doce, e eu ficava, inclusive eu tenho no meu bloco de notas o meu dízimo, e eu vou juntando até dar um valor para me dizimar, que ele olhava, ele colocava assim, coloque seu nome no negócio, e ele ficava olhando, o senhor falou que não olha, mas ele ficava olhando.
E aí ele falava para colocar e eu ficava com vergonha. E hoje eu não consigo, porque se fizer o Pix na igreja, eu falo, nossa, vai estar meu nome lá, vai saber, vai falar que eu não fiz porque eu que fui remista, que eu não quis dar. Eu ficava muito vergonha e, tipo assim, foi libertador. Infelizmente tem muitos pastores que controlam e dominam, né? Eu já dei uma orientação algumas vezes aqui de gente que dá oferta de pouquinho em pouquinho. Às vezes é melhor esperar mesmo juntar um tanto, não pelo tanto que a igreja vai receber, mas dependendo da conta bancária que a igreja tem, a cada Pix a pessoa paga R$1. Então assim, se o valor já é pequeno, cada Pix que faz, pequenininho, o banco fica com R$1. Então às vezes, mais por essa questão, é melhor juntar e fazer um Pix só no mês. Mas não tem nada de espiritual. Não, eu tenho que juntar no mês. Não, mas... Juntar de meses, sabe? Que como é doce e eu vendo baratinho pra vender, às vezes, tipo assim, no mês eu, tipo assim, junto R$100, aí dá R$10 de dízimo. Aí é complicado. Mas, infelizmente, existe muita manipulação. Muita manipulação. Por exemplo, só para encerrar, na campanha do forro, eu quis pregar Ageu, logicamente de propósito. Gente, o forro não é para vocês. O forro não é para mim. Esse forro, assim como um bom som, uma boa transmissão, uma frente organizada, um aquário de bateria, não é para vocês, não é para o conforto, não é para o visitante chegar aqui e falar, nossa, que igreja bonita. Não é para nós, é para Deus. Deus merece um ambiente bonito. Deus merece um som bonito. Deus merece uma transmissão limpa. Deus merece uma acústica digna. Está entendendo? Então assim, e o duro, que é aquela coisa assim, se eu apelasse para ganância, talvez eu teria muito mais resultado. Se você, a cada 1 metro de forro que você colocar, é 1 quilômetro de terreno quadrado no céu. Meu irmão, eu tinha 1.000 metros, 50 mil metros de forro aqui, entendeu? Mas quando eu falo que é para Deus, Deus já tem bastante, né? Deus já tem muito, Ele é o dono do ouro e da prata, então não vou entrar nessa. Irmãos, é por isso que pregar o evangelho verdadeiro, ensinar a Bíblia de forma honesta, não é lá a fonte de grande lucro, porque muitas vezes as pessoas, elas sentam na graça, no final Deus perdoa, no final das contas Deus, e a gente se torna irresponsáveis espirituais. Não deveria ser assim, não deveria ser assim, não deveria ser assim. Só para finalizar, agora eu vou finalizar de fato. A mãe entregou por filho de 10 anos 2 moedinhas, né? Na época que 2 moedinhas de R$1 valia alguma coisa. E ele falou assim, essa moedinha é para você comprar um picolé, e essa moedinha é para você dar de oferta no dízimo. E aí ele botou as 2 moedas no bolso e foi para a sorveteria. Ele enfiou a mão no bolso, pegou uma das moedas e foi jogando para cima, e a outra moedinha guardada no bolso, mas a outra jogando para cima, brincando com a moedinha. De repente, essa moeda cai, rola e cai no bueiro. Ele fala, nossa, perdi a moedinha do Senhor. E a moedinha do sorvete ficou no bolso. Curiosamente, nós sempre perdemos a moedinha do Senhor. Nunca é a moedinha do sorvete que nos falta, mas é a moedinha do Senhor. Isso é muito triste, isso não pode acontecer. Vamos ficar em pé. Ela criava galinha no quintal dela, um terreno tipo igual nós temos as nossas casas, e cada ovo dela contava, será 30 ovos que a galinha colocava, não, 30 não vamos pôr 30, era 10 ovos, ela tirava dos 10 e colocava isso aqui para me levar para a igreja. 10 ovos, ela tirava um que era para a igreja. Um ovo, você vê, ela tirava um ovo, era 10 ovos, era para levar para a igreja. E ela nos deu esse exemplo. Deixou essa marca. Sim, sim.
Maravilha. Vamos orar. Lidiane, ora pra gente, por favor. Senhor nosso Deus, diante da Tua presença, Pai, nós queremos Te agradecer, Pai, por mais esse dia. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, Deus, e por mais uma vez, ó Deus, o Senhor tem dispensado a nós, ó Deus, as Suas misericórdias. Senhor, nós queremos Te agradecer, ó Deus, por esse domingo, por essa EBD, ó Deus, porque mais uma vez, ó Deus, nós temos aprendido do Senhor, aprendido da Tua palavra, Pai. Que o nosso coração possa sair daqui, ó Deus, mais grato ao Senhor, ó Pai. Que nós possamos ser gratos por tudo que o Senhor tem nos dado. Mesmo, ó Deus, nós não merecemos nada, o Senhor tem nos dado mais do que nós merecemos, Pai. Nós queremos, ó Deus, Te pedir, ó Deus, que nos guarde o retorno dos nossos lares. Que mais tarde nós podemos estar mais uma vez na Tua casa, Te adorando, ó Deus, e glorificando o Teu nome. Tudo nós queremos Te agradecer, entregar nas Tuas mãos, no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém, amém, queridos. Se preparem para hoje à noite, vamos participar da Santa Ceia, culto de inauguração. Prepare seu coração, vai ser um tempo muito abençoado. Até lá, queridos.